Muito obrigado, Dr. Roberto Câmara Brandão. Quero agradecer de início ao desembargador Sérgio Verani e ao professor Juarez Tavares o convite de voltar à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é, sem dúvida, a Escola da Magistratura que hoje está mais alinhada com o pensamento crítico e que é exemplo para todas as escolas da magistratura do Brasil afora. Gostaria que a Escola da Magistratura, por exemplo, do Estado do Paraná, de onde sou natural, fosse assim democrática e aberta para temas tão importantes e homenagens tão sensíveis. Seguramente vai ser um desafio seguir essas duas brilhantes professoras que me precederam e que acho são a testemunha mais evidente da grandeza do professor Winfried Hasmer. Seguramente ele estaria orgulhoso de ter deixado por herança duas mulheres tão capazes, né, e aptas de construir discursos críticos de resistência democrática, especialmente em um país tão carente, né, de resistência democrática contra a ideologia punitivista. Nesse sentido, cumprimento a professora Fernanda Tortman e a professora Helena, hoje minha colega na USP, né, eu me tornei colega dela, né, e a professora Fernanda Tortman, que além de tudo isso é meia maratonista também, eu entendo, quer dizer, imagine só, né, não tem como querer competir com elas. Por isso eu vou fazer a minha exposição bastante mais sucinta, né, até porque eu já saio daqui com toda a honra que eu poderia conquistar com as referências elogiosas que o professor Juarez Cirino dos Santos fez hoje ao meu livro. Eu deveria mencionar que ele tem uma participação nas vendas, talvez o que justifique os elogios que ele fez. Enfim, não falo sobre política criminal autorial, que foi o tema da minha tese, mas vou tratar da minha atual pesquisa no pós-doutorado, que faço aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob supervisão do professor Nilo Batista. Eu peço perdão por isso, porque é uma pesquisa ainda em desenvolvimento, é uma pesquisa ainda por chegar às suas conclusões definitivas. Eu pedi, inclusive, extensão do prazo para pesquisa, porque me deparei com uma bibliografia muito mais extensa do que imaginava. Então, vou ler alguns pedaços, tem alguns dados que eu preciso citar diretamente, porque eles são bastante, né, precisos. Vamos ver se eu consigo transmitir as minhas inquietações e, com isso, fazer uma homenagem. Então, gostaria de homenagear o professor Winfried Hasmer, resgatando a importância do pensamento liberal para o direito, processo e execução penal. Do ponto de vista criminológico crítico, para isso, será necessário apelar para uma espécie de ingenuidade forçada, capaz de ressuscitar questões cuja obviedade hoje é contestada por diversos setores que poderiam caber numa alcunha geral de ideologia punitivista. Uma dessas crenças do pensamento jurídico liberal, que não é respeitada no Brasil, simplesmente não é respeitada, é meramente retórica, é a chamada crença na presunção de inocência, um princípio fundamental do processo penal que é sumária e despudoradamente negado na prática jurisdicional pátria. Ou seja, vou defender a tese que a presunção de inocência não existe no Brasil como realidade, mas apenas como retórica. Eu entendo que a crença de que o Estado é uma espécie de força positiva, né, ou de força para o bem, legitimou a violação de direitos individuais para a perseguição de inimigos sociais. Os inimigos sociais de ontem, hoje e sempre. Os inimigos sociais que estão presos, né, por travas de bicicleta aos postes de todas as cidades brasileiras, real ou simbolicamente. A exceção, tornada regra, é invocada sob o pretexto de perseguir e reprimir os indesejados. E com isso, né, a cidadania se vulgariza e abrimos mão dos mais básicos direitos fundamentais. Evidentemente, sem qualquer garantia cognitiva disso, supomos que não será em nossa porta que a Polícia Federal baterá para cumprir os mandados de busca e apreensão às 6h15 da manhã de amanhã. Nesse ensaio, eu responsabilizo os agentes públicos e privados que deveriam nos proteger da violência estatal de viabilizá-la. Né? E quero dizer que eu faço parte desses agentes na condição, né, enfim, até há pouco tempo, na condição de advogado, como agente, então, que participa desse sistema de justiça criminal brutalmente injusto. Mas responsabilizar os agentes públicos e privados que trabalham no sistema de justiça criminal não significa nem requer demonizá-los. O que fazem atende, em boa medida, aos anseios de uma população histérica e amedrontada, cuja capacidade de reflexão sobre o complexo fenômeno da criminalização foi reduzida ao discurso publicitário, infantil e aterrorizador que caracteriza a mídia de massa. Mas se por um lado a pressão ideológica é tão certa quanto forte, por outro não serve como determinação absolutória dos agentes.
Afinal, nos 5 anos que obrigatoriamente dedicaram ao curso de Direito, tiveram a oportunidade de aprender uma técnica construída precisamente para obstruir o sistema de justiça criminal. É possível, por certo, que esse precioso saber normativo, que integra as cadeiras de Direito, Processo e Execução Penal, além de todas as demais disciplinas voltadas à proteção dos direitos humanos, direito constitucional, internacional público, etc., tenha sido vítima de um saber manualístico residente e domiciliado na insalubre aridez teórica dos inevitáveis cursinhos preparatórios, embora não faltem professores a testemunhar tê-lo visto prostituindo certos currículos universitários. Bom, essa é a minha introdução dramática e teórica para dizer que a presunção de inocência, do ponto de vista criminológico crítico, não tem nenhum compromisso com o ideal processual penal, ainda que muito mal delineado enfim, normativamente no Brasil. Portanto, do ponto de vista criminológico crítico, eu vou resgatar essas questões numa escala de ingenuidade forçada para perguntar para que serve o sistema de justiça criminal com foco nos agentes da criminalização. Ou seja, a pergunta não é tanto para que serve o sistema de justiça criminal, mas o que fazem concretamente os agentes do sistema de justiça criminal. E nesse ponto eu quero resgatar o conceito específico de ideologia em Marx, quando fala do fetichismo da mercadoria, no sentido de eles não sabem, mas o fazem, mesmo assim. Né? Ou seja, de que a ideologia não é um óculos que eu coloco e que vê o mundo de certa forma. Não, eu teria que colocar um óculos para deixar de ver o mundo nessa falsa representação que constitui, né, o meu horizonte de vida. Logo, desse ponto de vista, eu tenho que dizer, pela pesquisa criminológica, que o que faz o sistema de justiça criminal é condenar jovens não brancos e pobres por tráfico de drogas, geralmente combinado com associação para o tráfico, ou crimes patrimoniais. Se eu fosse generalizar o resultado do sistema de justiça criminal brasileiro, eu poderia dizer tranquilamente, como disse daqui mesmo, né, para um grupo de juízes recém-aprovados em concurso, não foi um resultado muito feliz naquela tarde, mas eu disse a juízes e juízes que recém tinham ingressado, tinham aquela coisa muito meritocrática, né? Eu disse a eles, olha, se vocês trabalharem na área criminal, o que vocês vão fazer, queiram ou não, é condenar jovens não brancos e pobres por tráfico ou crimes patrimoniais. Quer dizer, ele poderia me dizer, não, eu passei para fazer justiça. Não, não é isso que você vai fazer. O que você necessariamente vai fazer, queira ou não, é condenar jovens não brancos e pobres por tráfico ou crimes patrimoniais. Logo, do ponto de vista criminológico crítico, se necessariamente o sistema de justiça criminal produz essa injustiça, a única opção que eu tenho para tentar salvar o mínimo, né, de democracia dentro desse processo, dessa máquina de moer carne, é dizer, olha, eu vou colocar anteparos retóricos que possam obstruir a possibilidade de criminalização. E essa seria uma aposta normativa que não tem dado muito resultado, não por falta de excelentes livros e professores e jornadas acadêmicas. De modo que hoje eu estou mais propenso a apostar nos mecanismos de prova processual como entraves às imputações de responsabilidade penal do que na lei penal. Me ajudou muito nessa pesquisa uma excelente dissertação de mestrado de um juiz fantástico que nós temos no Paraná, Fábio Bergamin Capella, o professor Joricino e a professora Cátia Arguello me acompanharam nessa banca de mestrado, onde nós descobrimos dados estarrecedores sobre o padrão das sentenças criminais no estado do Paraná, que eu vou me permitir generalizar, enquanto a minha pesquisa não consegue, enfim, ampliar o alcance dessas conclusões. De acordo com o professor Fábio Capella, 80% das análises de mérito terminam em condenação. Vamos considerar isso o dado de maneira brutal, sem nenhum tipo de filtro de análise. Se é verdade que, ao ser condenado por um crime, estar submetido a uma análise de mérito, a chance, o risco de você ser condenado é de 80%, ao início do processo eu faria uma pergunta simples. Eu diria, olha, o que você prefere? Você prefere um processo em contraditório, com ampla defesa, com a melhor advogada do Rio de Janeiro, com os melhores juízes do Rio de Janeiro, ou você prefere que eu jogue uma moeda para o alto que decida se você é culpado ou inocente? É óbvio que a escolha da moeda é mais prudente, porque com a moeda eu tenho 50% de chance de absolvição. Já se eu passar por um processo no Brasil, a chance de análise de mérito com condenação é de 80%. A minha chance de absolvição é só de 20%. Então, veja, do ponto de vista estatístico, lógico, não faz sentido ter um sistema de justiça criminal que oferece menos garantia do que uma moeda, certo? Bom, claro, há diversas, enfim,
anteparos que eu tenho que necessariamente passar para poder chegar numa conclusão. Essa é uma conclusão que vai esquecer, por exemplo, que, em tese, há uma prévia análise de substância da denúncia, em tese, feita pelo Ministério Público, certo? Ou seja, se aquela ação persiste e vai até uma sentença de mérito, é porque ela tem justa causa, tipicidade aparente e requisitos que indicariam já a sua propensão à condenação. Não seriam ações assim meramente aleatórias. Mesmo assim, o que a pesquisa do Fábio também demonstrou é que a maior parte das absolvições acontece por questões processuais. Eu acredito que os advogados criminalistas aqui presentes poderiam concordar comigo de que é mais fácil ou mais provável absolver alguém por questões processuais do que por análise de mérito, não é? Quer dizer, nós lutamos em tese pela prescrição, porque, embora hoje as capas dos processos, né, sejam acompanhadas de um proibitivo de prescrição, que é uma demanda eficientista, mas convém mais lutar por questões processuais, competência, nulidades, do que lutar pelo mérito, né? Porque as análises de mérito tendem a ser desfavoráveis às defesas. Daí porque esse uso que é caricaturizado, né, bastante no Brasil, se diz, mas os advogados de defesa usam inúmeras artimanhas para atrasar os processos. É porque um pouco foi só o que sobrou mesmo, né? É um pouco o único espaço que existe de luta em que eu consigo mais ou menos equalizar isso. Se eu considerar, portanto, as sentenças extintivas de processo que não incluam análise de mérito, eu vou chegar a 62% de condenação. Ou seja, ainda há um grande predomínio da condenação. Agora, o que realmente impressiona é que nos tribunais do júri, os índices de absolvição estão mais próximos daquilo que se esperaria de um sistema que diz que quem está falando a verdade é o acusado e não o sistema de acusação. O tribunal do júri tem um índice de absolvição de 45%, 46%, certo? Por que isso é uma estatística importante? Porque no tribunal do júri, nós temos, em tese, uma decisão que não é técnica, pelo menos não no sentido do que faz um magistrado, né, com informação teórica maior do que o corpo de jurados. E mesmo num país em que 4-3 pode condenar, as pessoas que compõem os quadros do júri, no caso do Paraná, praticamente funcionários públicos, né, Copel, Sanepar, etc., que têm essa já pré-aderência, porque também existe uma certa resistência a perder o dia de trabalho, etc., etc., eles conseguem ser mais misericordiosos do que os magistrados. E isso me impressiona. Por quê? Porque eu tenho bastante contato com juízes e desembargadores no Paraná, né? Eu tenho vários amigos que são juízes e todos eles são pessoas, pelo menos os que me são próximos, assim, muito sensíveis, de uma ética muito forte, de uma honesta preocupação com os direitos fundamentais das pessoas que estão ao seu redor, mas, mesmo assim, a prática mostra que as pessoas do povo que compõem o corpo de jurados e que estão suscetíveis, digamos, à imprensa marrom, às pressões ideológicas mais óbvias, conseguem encontrar mais espaço para absolver em caso de homicídios dolosos, em que normalmente a materialidade não é discutida e cujas 3 teses fundamentais são o quê? Negativa de autoria, legítima defesa e inexigibilidade. Ou seja, com 3 teses, que são teses de ampla discussão, eu consigo mais absolvições do que por pessoas que, vejam, de um ponto de vista liberal, dentro de um direito penal mínimo e democrático, deveriam ter sido ensinadas a absolver. O que eu quero dizer com isso é que, aparentemente, existe um perdimento da real função do direito penal num país que sextuplicou a sua população penitenciária. Os juízes deveriam vir de escolas, né, de faculdades e universidades que ensinassem a absolver, porque essa é a única coisa que o direito penal pode fazer. É estranho afirmar isso, né, porque a primeira coisa que os juízes criminais têm que fazer à luz dessa realidade é se dar conta de que eles não têm como diminuir a criminalidade, né? E isso conflita com a própria vocação de muitas pessoas que ingressam em carreiras públicas, como magistratura ou mesmo Ministério Público. Um juiz tem que estar plenamente consciente de que ele não é capaz de diminuir a criminalidade presente ou futura. Isso não está ao alcance dele. Ele também não é capaz de descobrir a verdade. Ele tem que renunciar às pretensões de saber o que realmente aconteceu, porque não está ao alcance dele. E o direito penal também não oferece ao magistrado brasileiro a possibilidade de restaurar a situação de conflito. Os mecanismos do direito penal que endossam uma política penal e não uma política criminal, dão tão poucas ferramentas para a resolução pacífica de conflitos que não está ao alcance dele restaurar a situação de conflito.
Ou seja, as condenações que saem do sistema de justiça criminal brasileiro são incapazes de servir de consolo para qualquer vítima, a não ser o sentimento de que, em tese, uma justiça aí hipostasiada foi realizada. Agora, o que sim está ao alcance dos magistrados brasileiros, e eu gostaria que isso fosse abraçado como lema da magistratura nacional, porque isso dignificaria todo o nosso sistema e colocaria, acho que a magistratura, como os verdadeiros guardiões das liberdades fundamentais, né, os verdadeiros defensores da cidadania. Não uma cidadania em oposição a um inimigo qualquer, mas de uma cidadania que é esse conteúdo universal no qual se dissolvem as diferenças individuais. Um próprio motivo de ter uma categoria universal como cidadania, que é que os juízes podem, sim, evitar que inocentes sejam condenados. E aí vem a presunção de inocência. Se a única coisa que está ao alcance de um juiz criminal é evitar que o inocente seja condenado, e existe um mandamento constitucional que diz que o sujeito é inocente, até que demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável, que ele é culpado, eu deveria ter uma quantidade de absolvições próxima ao que hoje corresponde às condenações. Ou seja, se o sistema realmente aderisse à proteção da presunção de inocência, eu estatisticamente não poderia ter mais do que 50% de condenações. E eu perguntaria, acho que é fácil responder, porque a pesquisa, quando chega num certo ponto, né, de análise de sentenças, ela ultrapassa aquele risco da lei de pequenos números, né, e ela passa a entrar naquela lei dos grandes números. Quer dizer, claro, você pode me dizer, cada caso é um caso, certo, mas se eu faço uma grande análise de uma grande quantidade de sentenças, então eu consigo ter certeza de uma tendência predominante. A tendência predominante no Brasil mostra que a presunção de inocência não é respeitada, já que a única coisa que eu posso fazer pelo direito penal é evitar o processo penal que o inocente seja condenado. Então, como é que eu posso analisar quais são os elementos que catalisam a condenação, certo? Porque isso passa a ser minha preocupação. Não mais uma preocupação normativa, não adianta ficar dizendo que tem presunção de inocência, mas quais são os elementos concretos que estão presentes em processos criminais que efetivamente podem catalisar condenações. Por que um juiz tem que se informar sobre isso? Porque sempre que ele perceber que num processo existem esses elementos, ele se distancia disso para tomar mais cuidado para não condenar um inocente. Veja, e aqui o sentido de inocente é um sentido amplo, né? O sujeito pode ser efetivamente culpado, mas a inocência que se presume só vai ser vencida apesar desses elementos catalisadores, e não por causa deles. Bom, eu encontrei nos Estados Unidos a pesquisa de um professor de Harvard, que resgatou um pouco a criminologia em Harvard depois de um certo tempo no ostracismo. Sabe que a criminologia em Harvard ficou muito conhecida pelo casal Glueck, né? Sheldon e Eleanor Glueck, mas depois ela ficou, digamos, fora do cenário mundial, especialmente por causa da pressão da Escola de Chicago e de outros centros criminológicos mais atuantes, né? Que escaparam, digamos, da etiologia individual e foram até desembocar na criminologia crítica e radical. Esse professor chama Brandon Garrett e tem um livro precioso no qual ele analisa estudos a partir de 1987 de pessoas que foram condenadas por estupro e ou homicídio, certo? Então, pessoas condenadas por estupro seguido de homicídio, ou só por estupro, ou só por homicídio. Crimes graves que eu tenho certeza constituem o centro de qualquer direito penal, mesmo no Estado, né, mais democrático e liberal, certo? Estupro e homicídio, ou estupro seguido de homicídio. De 1987 até 2012, ele descobriu que aproximadamente 250 pessoas condenadas por estupro e homicídio foram absolvidas por exame em DNA. Essas eram pessoas inocentes que foram condenadas e depois absolvidas. Essas pessoas passaram, em média, 13 anos na prisão, algumas delas no corredor da morte e uma delas foi executada, sendo inocente. Esse indício, né, falando de estupro e homicídio, claro, dá a certeza de que elas eram inocentes por causa do exame em DNA. Mas elas representam, por isso, apenas a ponta do iceberg da quantidade de pessoas inocentes condenadas. Bastaria pensar, por exemplo, nas acusações por tráfico de drogas, que podem ser facilmente fabricadas por qualquer pessoa, certo? Nada mais fácil do que jogar uma bucha de maconha e dizer que é do sujeito e ele ser preso por tráfico, ou de dizer que ele foi preso logo após a subtração de um objeto que não foi encontrado, né? Ou de pessoas que são condenadas em base à palavra da vítima, etc, etc. Então, mesmo crimes materiais como esse tem essa quantidade de pessoas inocentes condenadas, não é pequena. Imagine, então, num país como o Brasil,
em que o centro da criminalização fica em torno desses crimes que eu já mencionei. Quais são os 5 elementos que determinaram a falha do sistema, né? A ingenuidade forçada do Brandon Garrett vem aqui. Ele diz assim: como foi que um sistema de proteção dos direitos fundamentais do acusado, um sistema construído para proteger os inocentes, falhou e permitiu que pessoas inocentes fossem condenadas? Bom, 16% dessas pessoas confessaram o crime. Isso é assustador, não é? Como pode uma pessoa confessar o crime se ela é inocente? E em nenhum desses casos foi registrada a tortura. Então, como é possível alguém confessar um crime que não praticou sem tortura? O Brandon Garrett começou a analisar esses dados e descobriu que o uso de estratégias de interrogatório coercitivas, especialmente contra pessoas portadoras de sofrimento psíquico, algum tipo, né, de dificuldade de compreensão, elas foram levadas, depois de horas e horas e dias de interrogatório, a admitir o fato. No Brasil, a mesma pesquisa do Fábio Capella mostrou que não existe nenhum caso de todo o arcabouço, mais de 1.200 sentenças que ele analisou no Paraná, em todas as que houve confissão, houve condenação. E nem todas nas quais houve confissão, houve redução da pena, em boa parte por causa da súmula que proíbe redução aqui no mínimo. Ou seja, confessar no Brasil é sinônimo de condenação. E eu estou dizendo para vocês que em 16% dos casos de pessoas inocentes condenadas, elas confessaram crimes que não praticaram. Claro, aqui tem 2 cenários, certo? Não só o inocente confessou, como o verdadeiro responsável acabou escapando do sistema de justiça criminal, se disso se trata. Em 68% dos casos, e estamos falando de casos de estupro, as vítimas reconheceram a pessoa errada. 68% dos casos. Quero lembrar que no Brasil nós temos uma jurisprudência dominante que diz que a palavra da vítima é decisiva. Isso é um absurdo. Criminologicamente, um absurdo. Porque quase 70% dos casos, a vítima de estupro olhou e disse foi ele. E não foi. Imagine o desespero do sujeito nessa situação. Né? Ele me estuprou. Não foi. Bom, se a palavra da vítima basta, 70% desses casos houve ou falso reconhecimento da vítima, que é dominante, ou falso reconhecimento de testemunhas. E aí eles descobriram que o grande problema desse falso reconhecimento é o chamado falso reconhecimento interracial, que existe uma debilidade heurística no ser humano de identificar pessoas que são de outra raça, que não fazem parte do círculo social imediato. Né? Então, e também descobriram, e veja, aqui o Brandon Garrett não está supondo má fé dos policiais que fazem o reconhecimento. Ele supõe que eles fazem a tarefa como tem que ser. Mas mesmo assim ele percebe que existem mecanismos que sugestionam a pessoa a reconhecer quem eles querem que reconheça. Então, inconscientemente, a polícia leva a pessoa, vítima de um estupro, a reconhecer quem eles querem que reconheça. De maneira não intencional. E por isso eles estabeleceram uma série de procedimentos que devem ser feitos para as pessoas que vão fazer reconhecimento, de modo a tentar evitar essa margem de erro. Mas esse dado me parece assustador e o ponto de partida para começar a pensar em qualquer pessoa que foi condenada no Brasil por crime sexual em base à palavra da vítima, especialmente se for criança. E nós estamos falando de algo que é eticamente preocupante, porque o sistema de justiça criminal sempre tem uma enorme simpatia pela vítima de crime sexual. Mas, ao mesmo tempo, se o direito penal tem que ser a proteção dos inocentes, e é a única coisa que ele pode ser, então ele tem que construir argumentos que levem em conta um dado criminológico inequívoco em que pessoas reconhecidas como criminosas, e por crimes gravíssimos, né, que têm repercussões na execução da pena, na prisão preventiva, em como ele é tratado dentro do sistema, como ele é tratado se for solto. Né? Nos Estados Unidos, vejam toda a vigilância que existe posterior ao sujeito que é acusado de crime sexual. Ele tem que avisar as pessoas do bairro onde ele vai morar de que ele foi condenado por crime sexual. Ele tem que se manter a uma distância permanente, ele pode ser notificado a qualquer momento. Enfim, não por outro motivo, os índices de suicídio entre pessoas que saem do cárcere dos Estados Unidos é enorme quando as acusações são por crimes sexuais. Adiante. Também existe, em 40% desses casos, ou seja, eles não são dados que, enfim, eles se compõem, né, nos processos, o que levou à condenação desses inocentes. Em 40% dos casos, houve falha em prova técnica, certo? Pensando no estado do Paraná, quem conhece o IML vai saber que a possibilidade de produzir uma prova técnica acima de qualquer dúvida é muito difícil nas condições em que os peritos trabalham. Nos Estados Unidos, em que a criminalística é vendida, né, em seriados, mundo afora, como
a mais avançada, com mecanismos tecnológicos incríveis, de precisão notável, mesmo assim, o índice de falha em prova técnica ou de falha em interpretação de prova técnica afetou 40% dos casos. Agora, mais um dado interessante. Aqui eu quero fazer a meia-culpa, né, dos advogados criminalistas, porque boa parte dos advogados criminalistas no Brasil, ou que se atribuem esse título, não são combativos, né, fazem aquelas defesas prévias de uma página em que o sujeito escreve o nome e pede justiça com 3 pontos de exclamação, né, esse tipo de coisa que caricaturiza, digamos, a advocacia criminal em alguns setores. Pessoas que realmente estão lá para explorar o sofrimento do sujeito, da família que está ali, para biscoitar um dinheiro imediato, para falsificar, porque isso é falsificação de algum pedido de liberdade provisória, etc. Bom, 90% dos casos em que inocentes foram condenados se caracterizam por defesas frágeis, por advogados que não fizeram o seu trabalho direito, por advogados que não foram combativos, por advogados que não levaram a defesa do interesse do seu cliente ao máximo, né? Por isso, cada vez que eu ouço o elogio de alguém que é obstinado, como a doutora Fernanda Tortman, na luta pelo cliente, eu só posso dizer, bom, ela está fazendo o mínimo, né, como advogada criminal, para tentar salvar o inocente real ou potencial do caso das garras de um sistema que tende a condenar pessoas sem defesa. No estado do Paraná, em que a Defensoria Pública ainda não está devidamente estruturada, dá para pensar o tipo de defesa que acompanha a maior parte das pessoas. E por último, 38% dos casos também demonstraram um evidente preconceito racial ou classista, ou seja, a incidência de meta-regras punitivas. Em síntese, o que eu diria aos agentes públicos, especialmente os magistrados, que têm a capacidade de evitar que isso ocorra é o seguinte: se você tiver um processo em que a confissão do sujeito, em que a vítima reconheceu, em que a prova técnica parece decisiva, em que o advogado não é muito atuante e ele é negro ou pobre, você deveria cuidar, porque ali provavelmente tem um inocente. Provavelmente esse estereótipo do condenado perfeito é sintomático de que ele não é culpado. Aí, o atual estágio da minha pesquisa, né, como eu falei, é uma pesquisa em desenvolvimento ainda. O que eu tenho desenvolvido é, dentro da psicologia social, uma espécie de behaviorismo desenvolvido logo após o final da Segunda Guerra Mundial, a partir do chamado Stanley Milgram Experiment, né? A pergunta de Stanley Milgram era: será possível reproduzir o nazismo nos Estados Unidos? A hipótese dele é de que quem viabilizou o nazismo não foram, digamos, os grandes generais da Wehrmacht, ou não sei, enfim, os comandantes da SS, ou grandes cérebros por trás do movimento. Ele falou que quem viabilizou o nazismo foi o povo ordinário alemão. Né? As pessoas que iam diuturnamente trabalhar e fazer a sua parte. Né? Os tais cidadãos de bem, sensacional, cidadãos de bem que atendem, digamos, a banalidade do mal descrito por Hannah Arendt. Né? Pessoas que simplesmente cumpriam o seu dever sem questionar a finalidade ética do que faziam. Pois muito bem. Por que essa pesquisa do Stanley Milgram me interessa? Porque ele colocou pessoas que poderiam ser perfeitamente enquadradas nesse conceito de cidadão de bem e colocou elas numa espécie de experimento em que elas teriam que dar progressivos choques, né, numa pessoa, em tese avaliando a função da dor no aprendizado. Como é que funcionava isso? Ele tinha um sujeito diante de um painel com choques elétricos cada vez mais intensos, um sujeito que ficava do outro lado de uma parede e um examinador que ficava nas costas dele, né, dizendo quanto que ele tinha que aplicar de carga a cada série de perguntas. Então ele fazia as perguntas, dava as alternativas, quando o sujeito errava, ele dava um choque, certo? E o choque ia ficando cada vez mais intenso, até o ponto em que o painel indicava risco de morte. Na verdade, o experimento era montado. Quem gritava do outro lado da parede era um ator. Ele não estava recebendo realmente choque. Cada vez que ele apertava o botão, acendia uma luz e o sujeito lá gritava cada vez com mais intensidade. Lá pelo 5º ou 6º choque, eram 23 palancas, o sujeito já começava a gritar: eu sou cardíaco, parem esse experimento, eu posso morrer. Normalmente, a reação da pessoa que estava ali, esse cidadão de bem, né, porque foi escolhido entre a classe média, branca, de 40 anos, norte-americana, etc., esse sujeito virava para o examinador e perguntava: o que eu faço? E a única resposta que o examinador dava era: o procedimento deve continuar. O procedimento deve continuar. Bom, talvez surpreenda descobrir que 65% das pessoas, mesmo ouvindo os gritos de agonia do sujeito do outro lado, foram até o último botão.
O que o Stanley Milgram deduziu disso, e isso foi desenvolvido por um dos seus discípulos, chamado Philip Zimbardo, que é um livro muito interessante chamado O Projeto Lúcifer, né? A conclusão dele é a seguinte: as pessoas não fazem coisas que são ruins porque elas querem fazer maldades. Elas fazem porque elas são colocadas em situações que exigem dela o cumprimento disso sem a percepção consequencial da ética das suas ações. Logo, a aposta do Stanley Milgram não era em tratar do indivíduo, porque ele dizia que seria preciso ser herói para não ir até o final. Assim, quem parou antes da metade foram só 12% das pessoas. Então, eles dizem, olha, só 12% dessas pessoas tiveram a coragem de interromper o experimento. Então, apostar no heroísmo individual, sabe? Apostar em promotores como o Jackson, como o Thiago, de que vão, dentro de uma estrutura, pensar diferente, criticamente, repensar a própria atividade, é maravilhoso uma aposta dessa, porque você descobre pessoas maravilhosas com uma capacidade de resistência grande dentro de uma instituição que pode pender num sentido mais punitivista. Mas, estrategicamente, seria uma aposta ruim. Apostar na mudança do sistema, seja normativamente ou estruturalmente, é um projeto a longuíssimo prazo. Logo, o que o Stanley Milgram recomendava era que nós tínhamos que mudar a situação de trabalho dessas pessoas. Nós temos que mudar o contexto mas o contexto imediato no qual elas trabalham. E aí aparece uma série de sugestões que hoje eu estou desenvolvendo e faz parte da minha pesquisa, que eu espero entregar até setembro. Por exemplo, os juízes tendem a absolver ou conseguem evitar essa tendência punitivista se eles se identificam com o acusado. E aí, por exemplo, a defesa pode ajudar esse processo de absolvição, né, pode ajudar esse processo ético de despenalização, se, por exemplo, ela criar uma simpatia entre o acusado e o juiz. Se o acusado é flamenguista, o juiz é flamenguista, você descobre, de repente, um ponto em que eles podem conversar. Eles se reconhecem como rubro-negros, talvez funcione. Ou seja, fundar esse espaço... E eu digo futebol sério aqui, hein? Eu sei que pode produzir risada, mas o que tem de comum um magistrado com um sujeito que normalmente é acusado pelo sistema? Normalmente, acho que vai ser o clube de futebol, porque a distância social é tão grande que eles não escutam a mesma música, eles não frequentam o mesmo lugar, eles não bebem a mesma cachaça, é diferente. Tudo é diferente. O nível de socialização deles é completamente diferente. Então, buscar pontos de afinidade que permitam a um juiz reconhecer, num juízo de alteridade, simpatia e proximidade, busca descobrir isso. Bom, se eu sou um juiz e ouço esse discurso que eu estou fazendo agora, eu pensaria, bom, como é que eu posso tentar ter mais simpatia pelo acusado? Porque, normalmente, pela ideologia punitivista, a tendência é o sujeito pensar, bom, eis aqui mais um sem vergonha, mais um vagabundo, mais um cara que está aqui cometendo crime. Esse é o pensamento que vai te levar a condenar inocentes. Né? Você tem que dizer, não, eis aqui um sujeito que está sendo injustamente acusado. De modo que quando o Ministério Público chega com uma denúncia, nós temos que ir nessa ingenuidade forçada para o básico do básico do básico. O Ministério Público chega com uma denúncia e você fala assim, duvido. Não, mas está aqui, olha, o sujeito com a mão suja de sangue logo após. Não, isso é ketchup, isso não é verdade. Não, mas foi feito um laudo que mostra que é sangue. Não, esse sangue pode não ser dele. Sabe? Mesmo desafiar até o ridículo a acusação. A acusação é que tem que se sentir desafiada, não a defesa. Porque a posição é claramente hipossuficiente. Como vocês podem ver, isso é a promoção de um direito penal liberal, mas não passa pela defesa normativa do direito penal liberal, mas sim por estratégias quase simplórias de mudança na situação na qual eu trabalho o meu cotidiano. Eu lembro do filme Justiça, quando o desembargador Geraldo Prado se viu na imagem, e ele falou assim, eu não reconheci quão mal educado eu fui com o réu que estava algemado. Né? Ele foi até a Federal do Paraná fazer uma palestra, passou o filme Justiça, imagino, né, quase todos devem ter visto, e ele falou assim, eu quero pedir desculpa por esse Geraldo, que eu não percebi que estava lá trabalhando. Porque eu entro lá e entra uma lógica em mim e eu não percebo que eu sou autoritário dentro daquela sala de audiência. Quer dizer, tentar descobrir como nós somos autoritários sem querer, como a gente pode fazer com que o sistema leve a isso sem querer, e pior, com a melhor das intenções, né? Mesmo bem intencionado, a gente pode acabar reproduzindo essa tragédia. Quem condenou 528 mil pessoas no Brasil? Né? Quem viabilizou que mais do que a metade delas seja por tráfico ou crimes patrimoniais? Poxa, se o povo consegue absolver quase 50% das pessoas acusadas de homicídio, por que os índices de absolvição por furto são tão baixos? Por que os índices de absolvição por roubo, que lembrem, inclui a grave ameaça, portanto, em alguns casos, por hermenêutica, podem ser muitos casos de furto, né? Ou por que o tratamento tão duro em relação a reincidentes? Esse é o tipo de preocupação que tem que ser prática e que a criminologia crítica ajuda a desconstruir e que não é tanto normativo. Nesse sentido, eu quero mostrar
a disposição e a sensibilidade de colaborar na construção de um Estado democrático de direito, no resgate às funções do direito penal que ele pode cumprir, que é evitar a criminalização. O direito penal foi inventado para tornar a condenação difícil. Como é que nós transformamos isso em algo que facilita a condenação? Né? Como diz um promotor lá do Paraná, né, autoria, materialidade, cana. Né? Quer dizer, como que um sistema que é aquilatado pela mais fina dogmática penal alemã consegue virar essa máquina de condenações? Com certeza tem a nossa participação, tem a minha participação. Né? E eu quero me responsabilizar por fazer parte disso e tentar modificar essa estrutura. Agora, vocês imaginam, quando eu terminei essa exposição para os juízes recém-impossados, eu fui mal recebido. E eu entendo por quê. Porque é terrível receber a crítica da própria atividade, especialmente porque é uma vida de luta, às vezes é uma vida de abnegação e de vocação que às vezes se realiza de uma maneira não democrática, apesar das melhores intenções. Nesse sentido, que eu tenha sido convidado pela Escola da Magistratura para homenagear um professor brilhante, pelo qual eu tenho a maior admiração e que, enfim, colaborou demais para pensar um sistema de resistência à punição e não que a viabilize, eu quero dizer que eu sou absolutamente simpático e que eu só não fui juiz porque eu sou covarde demais. Nesse sentido, eu sou radicalmente covarde, porque eu sempre pensei, meu Deus do céu, e se eu condenar um inocente? E não que eu seja cristão e tenha medo de morrer no inferno, porque, afinal, o grande pecado da humanidade foi condenar o homem mais inocente de todos pelo pecado de todos. Não é? Do ponto de vista da ética cristã, o maior erro que o ser humano pode cometer é condenar o inocente. E eu não conseguiria, por covardia, correr o risco de fazer isso. Logo, todos os juízes que estão aqui são melhores do que eu nesse sentido. Vocês têm, pelo menos, a coragem de enfrentar esse dilema. A única coisa que eu posso fazer é mostrar para vocês que existem tentações autoritárias tão bem escondidas, que fazem parte do nosso cotidiano e que, por isso, precisam ser analisadas, descritas e criticadas por pessoas que, a partir da exterioridade desse sistema, podem aí ajudar a colaboração, a construir um sistema mais democrático. Era isso. Obrigado.